faço bem. É necessário que apenas os nossos posicionamentos em nome de Jesus. Pai amado, Deus Santo, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelos dias de missa, Senhor, perdão da casa do Senhor. Pai, de poder Deus glória. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá a cada um, Senhor, dos teus servos, dos teus filhos, ó Pai Santo, uma vez exaltada e transbordante semidita. Que a tua igreja, Senhor, seja parte, Senhor, que os seus celeiros, Senhor, possa transbordar, ó Pai Santo, e o justo, Senhor, não venha dar vão, ó Pai Santo, Deus eterno. Eu te peço em nome de Jesus, e todo homem, Senhor, que botar a mão naquilo que é da tua casa, possa ser direcionado pelo teu Espírito Santo de Deus. Amém? Aproveitar que você está aqui, vamos ler a palavra, para não perder muito tempo, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou abastecendo aqui os copos, para a gente não perder. Eu bebo água. Esse copo desse tamanho. Tem que estar do lado da cama. É água. Amém? Todos se encontraram? E nos diz assim, ó, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedra e tempo de agitar pedra. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraço. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deixar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Podia se pegar. Deus. Eu estava com vontade de aproveitar os nossos irmãos, nossos senhores, nossos mas eu estou me sentindo hoje. Agora, está à vontade, eu estou lá, porque o que acontece? Não, eu falei para eu dar com vontade, mas eu estou me sentindo. Dá para ver, né? Você viu? Por quê, irmãos? Porque esse momento, aproveitando a palavra, esse tempo, sentir a presença do Senhor, através do louvor, da palavra, da oportunidade que nós estamos tendo neste dia chamado hoje. É uma coisa tão gloriosa, tão. Eu lembro que uma certa vez eu estava afastado, estava com o Senhor. Eu tive um amigo meu que hoje já desceu a sepultura. Ele, um certo dia, sentado na casa dele, conversando, e ele pediu para contar a história. Eu comecei a contar cada história dele, né? Depois eu chorar. Ele falou, mas qual o momento da sua vida, Jó, que você sentiu felicidade? Isso eu estava afastado. Aí eu, na igreja. Foi rápido,
fase do trono. Olha aí. É só simplesmente você estar na presença dele, em corpo, alma e espírito. Ele se aproxima da gente. E ao se aproximar da gente, a alegria é tão grande que a gente não queremos ir embora. O louvor que a nossa irmã cantaram. Fica, Senhor. Aleluia. Quando ele sai, eu vejo a nossa pastora dar uma sentadinha lá, fica assim, pastora dar. Aleluia. Porque essa sensação de sentir um Pai próximo de nós não tem preço. Porque, aproveitando o nosso livro, que a palavra é sobre tempo, vejamos pela Bíblia que ela colocou algumas classificações de tempo. E esse tempo, irmãos, ele está abaixo dos céus. Ou melhor dizendo, ele está aqui. Esse tempo, estabelecido por Deus. No momento que Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há, conforme a palavra dele, a palavra do nosso Senhor, ele foi criando. E de repente, ele decidiu criar o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E aí se estabeleceu o tempo. E se estabelece também o tempo que qual Deus Todo-Poderoso permitiu ao homem viver. E já entendemos que antigamente não existia tanta tecnologia computacional. Eu vou pegar as senhoras mais de idade, que elas vão usar isso. Antigamente, quando não existia, por exemplo, o veículo, o carro, o avião e assim por diante, a dificuldade de se locomover de um bairro para o outro, eu acredito que era somente a cavalo ou a pé. Era assim, não. Aquela carroça, uma carroça. Era só o pai, né? Bora, filho. Ia. A dificuldade para chegar lá era mais lenta. Aos passos curtos. Era assim, pastor. Porventura possa ser eu não tenho muito de cavalo. A primeira vez que eu tive esse cavalo, eu caí. Era criança, então deixa pra lá. Mas acredito que ao chegar de Assis, por exemplo, até Campo da Mota, demoraria mais ou menos a cavalo 2 horinhas, andando sem pressa, cavalgando, parando, né, no meio dos trilhos e assim por diante. Só que a tecnologia chegou, e quando ela chega, mudou totalmente a vida do ser humano. No qual sentido? Hoje, eu ou você quiser chegar em Campo da Mota, nós conseguimos. Eu, por exemplo, vou para São Paulo, sou vendedor de uma escada. Eu chego em 10 minutos de volta. Rápido. Para quem chegar em quase 2 horas a cavalo. Só que a sensação que a gente tem, que antes que a gente tinha esse curto tempo, por causa do transporte, hoje parece que a gente tem menos tempo. Por quê? Porque antigamente, nessa transportação de um lado para o outro, eu acredito, eu lembro que a minha esposa estava falando que ia muito sentido aleatório, bicicleta. Eu acredito que pelo menos uma vez no mês ia visitar um parente, e assim por diante, não era isso? E hoje? Quantas vezes você foi visitar um parente? Isso, pastor Adão, porque não é cavalo, não é de bicicleta, não é a pé. É um transporte que facilitou, pastor, para a gente ter mais tempo. Porém, não temos tanto tempo assim, por causa das coisas que estamos vivendo. Porque, pastor, antigamente, isso lembra,
dificuldade é menos, o tempo é mais rápido, porém a sensação que dá que a gente não tem tempo. Toda vez que a gente vê um homem e uma mulher que fica algum tempo sem aparecer na casa de Deus, quando a gente encontra ele, conversa, daqui a pouco eu falo, estou sem tempo. Não estou tendo tempo, a correria, o dia a dia, a dificuldade, as situações. Não está permitindo ter o bendito tempo. Mas a Bíblia deixa bem claro que há um tempo determinado para todo o propósito. E possa ser que porventura, pastor Natal, nós estávamos em uma linha do tempo chamado hoje. Nossa mente, o nosso raciocínio em direção a um objetivo a qual nós determinamos para os dias do amanhã. Mas uma coisa eu sei: se esse for o tempo de você se encontrar com o teu Criador, o que você tem preparado para ele? Porque agora eu quero direcionar a alguma coisa que hoje pela manhã na escola bíblica entramos nesse texto sobre o que arredonda e espanta a sociedade, a humanidade, é a morte. A gente prepara tantas coisas, a gente luta, corre tanto, mas ninguém se prepara para a morte. Não tem ninguém aqui que está preparando o dia de amanhã para morrer. Não tem. É coisa assustadora de imaginar que amanhã possa ser que eu não abra mais os olhos. É algo de se refletir em saber se o meu Senhor amanhã determinou o meu tempo da partida. Aleluia. Lembrando que até aqui Ele tem nos dado esse precioso tempo. E o que a gente tem feito? Muitas das vezes, pastor, isso há muito tempo que Deus colocou na minha mente. A gente pensamos que o ladrão está naquele que dizima e oferta. Se você não dizimar, o ofertar você está roubando. Mas só que Deus está te dando algo muito mais precioso do que o valor financeiro, que é o tempo. E se nós formos olhar para o tempo, pastor, é 24 horas. E 24 horas. Tem gente que chega a até mais de 12 horas. Tem uns que falam assim: não, eu preciso dormir 4, 5 horinhas no dia. Um bom tempo que você passa descansando. Outro bom tempo você, irmã, passa trabalhando, algumas fora e outras dentro de casa. É assim, pastor. E tem aquele tempo a qual devemos separar para ouvir, falar, conversar, adorar a Deus no nosso tempo, porque nós conhecemos como o banco que Deus nos dá. Se Ele nos dá 24 horas, se Ele nos dá um tempo para descansar, se Ele nos dá um tempo para trabalhar, se Ele dá um tempo para a gente organizar as nossas coisas, também Ele nos dá um tempo para sentar e conversar com o Pai. Mas o que está acontecendo? As coisas do mundo
a sua vida. Somente Ele conhece, aleluia, o que você está passando. Somente Ele sabe o dia do amanhã. E somente Ele pode escolher o que é melhor para a sua vida. Mas nós estamos ficando sem tempo, aleluia. Tem tempo para tudo, só não dá tempo para ouvir a voz de Deus. Mas nesta noite, entra esse entendimento na minha e na sua vida. Para quê? Para que nós possamos parar e ouvir o que Deus tem para nós. Porque o inimigo nunca está brincando de ser inimigo. Coisas vão vir para tirar o foco, aleluia, o alvo que é a palavra. Mas nesta noite, essa cegueira espiritual será repreendido em nome de Jesus. Oh, aleluia. E aprendemos hoje, pela manhã, que vão acontecer o fato do Senhor nos levar, nós que estamos em Cristo Jesus, não podemos temer, porque viver em Cristo, aleluia, oh, aleluia, é diferente. Estar na presença do Senhor é diferente. Lógico que ninguém, pastor Adalto, ninguém está preparado no meio da sua família para sentir a toda feita da senhora. Ninguém que está no meio da tua família está preparado para sentir essa dor, a toda feita, aleluia. Mas uma coisa eu sei, aleluia, e no dia, aleluia, do Senhor, aleluia, Aiaras Tupi, eu e você, aleluia, abraçaremos, aleluia, o noivo. Esse tempo está determinado por Deus, aleluia. As coisas assolam e espantam quem está longe de Deus, quem está distante do Senhor. Porque a voz, 6:7 não está memória, vai afirmar que Deus não faz nada antes de revelar aos filhos do povo. E nós, pastor, somos avisados, nós que estamos atentos a ouvir a voz do Senhor. Nós estamos avisados do que possa acontecer amanhã. No momento presente, o que está acontecendo? Deus está guardando o seu povo. Deus está guardando a tua igreja. Porque o momento que nós estamos vivendo é um momento ao qual muitos aí fora já se revelaram, já se mostraram sua face, e já mostraram a pandemia. E não tem nenhum pudor ou temor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque estamos já praticamente na última semana de fevereiro. Já estamos chegando ao terceiro
uma coisa eu quero deixar bem claro: a igreja, o evangelho nunca foi motivo de chacota. Não estamos aqui de brincadeira, estamos aqui servindo ao Deus vivo, ao Deus que tudo pode, aquele que vive e é todo poderoso, aquele que pode e tudo mais fazer. Ele é, aleluia, o nosso Deus. Batemos continência a Ele, respeito tudo a Ele, porque Ele é. Oh, aleluia! Quando, pastor? Estou aqui na aula de manhã, eu sempre comento com os irmãos, a gente aprendeu o Evangelho, a palavra, nunca é para debater com ninguém, achar que é as suas coisas, não. É para você absorver conhecimento, estrutura espiritual, e quando vê que está acontecendo no tempo de hoje, essa falta de respeito, não mostrar até o dente, irmão. Ele está brincando com as coisas da sua fé. E você está pagando um grande preço, irmão. Olhamos para o tempo, ao tempo que já passou, tanto que vocês já sofreram, o tanto que vocês passaram e estão aqui, aleluia, diante da presença do Senhor, para hoje vir um atribulado e dar risada, achar que é gracinha na peitinho. Olha, ele é eu. Temos uma passagem que fala Ananias e Safira. Chegou diante de Pedro, falou assim: ó, eu vendi lá, já nada sei, pastor. Ele falou aqui, ó, bicicleta. Veio lá aqui. Ananias, você não sabe não? No momento que você trouxe, você está enganando ao outro. Você está enganando a Deus. Por causa dessas mentiras suas, olha só. Por causa dessa sua mentira. Caiu. Aí veio a mulher. Não, Pedro, sabe o que é? Aleluia. Passar um paninho, pastor. Ele olhou, mentira de novo. Mas disse todo mundo que está se lascando essa fé. Todo mundo que vai perdido. Misericórdia. A fé, a nossa fé. Eu sei, eu estou só repassando você, para você não esquecer, não. É não é brincadeira. Você já imaginaram isso? 50, 40, 30, 20, 10, esses anos poucos na presença de Deus, irmão. Cadê para perceber que é sério? A Bíblia vai dizer que a nossa carne
e afrontar sua vida, afrontar sua casa, sua fé, debochar da sua crença, do seu Deus. Aleluia. Possa ser que hoje, pastor, o tempo de morrer chega para esse ímpio fariseu. Aleluia. Ah, mas eu faz isso não, pelo amor de Deus. Aleluia. Todos aqueles, aleluia, que está debaixo, aleluia, desse céu, desse tempo, todos têm o seu tempo, todos conhecem a verdade. Muitos ainda precisam ouvir, mas acredito eu que nesse bairro, nessa cidade, nesse ambiente que nós vivemos, é muito difícil encontrar alguém que não ouviu falar de Jesus e estão fazendo chacota. Nessa noite a palavra vai, aleluia, há um tempo determinado e a minha e a sua fé não será envergonhado diante desses fariseus, porque o meu Deus, aleluia, ele se levantará, aleluia, como justo juiz, aleluia.
vi um jovem pastor ali, muito louco de droga, queria zombar dele. Na hora, se esse não for o melhor lugar de estar, eu acredito que seja o céu. Aleluia. Porque nesse momento, irmãos, tudo nós já aprendemos isso. Nesse momento, só o fato de você estar aqui na presença do Senhor, adorando a Deus, prestando a Deus um culto nacional, fazendo um sacrifício vivo a Deus, só por esse momento que você está aqui, aleluia, Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger a sua família. Só o fato de você estar aqui, por causa de você, aleluia, estar aqui, Deus estende a mão sobre a tua casa, aleluia. Mas, irmão, possa ser que aconteça, pode, aleluia. Mas para quê? Para algo maior da parte de Deus. Por quê? Porque Deus tem, aleluia, chamado os teus escolhidos. Estamos atravessando os últimos momentos da igreja. E possa ser que, porventura, seja um do meio dos nossos parentes de coração duro e pastor d'alma. Eu acredito no que a palavra diz. O Senhor vem e faz um encontro com Ele. Aleluia. E possa ser que Ele também quebre esse vaso da mesma maneira que Ele quebrou a minha vida e tudo que aqui estão. Ele vai quebrar o vaso. Aleluia. Para fazer um vaso novo na presença dele. São Paulo, ele estava no auge da vida dele, estava bem, estava no auge assim, trabalhou, se era um serviço, ele estava bem. Quando falou que passou uma semana, ele apareceu diferente. Ele apareceu assim, ó. Ele estava cansado, ele estava cansado. Caiu lá. Exato. Ele não fala nada. O que é? E lá, a palavra dele começou a ser diferente. Ele vai falar. Ele falou. Não voltou para a igreja. Quando ele voltou a terra dele, ele dava para cima de Deus. Eu comecei a conviver com ele. A partir do momento que ele voltou para a igreja, eu não estava muito contato. Eu vi que ele voltou para a igreja simplesmente porque ama Deus. Ele voltou para os caminhos do Senhor porque ele ama Deus. É um jovem da minha idade, solteiro, filho da mãe, só serviço, casa, serviço, casa. Deus começou a fazer assim, ó. Eu não convivi, pastor. Eu vou falar uma coisa que eu convivi e eu vi nele. Ele em nenhum momento voltou para a presença de Deus para fazer uma barganha. Eu preciso, eu quero. Eu necessito. Não, ele só voltou porque ama Deus. A vida dele começou a fazer assim, pastor Grande. Começou a virar empresário. Ele começou a montar negócio, casou com a irmã. Teve uma filha. Deus abençoou. Todo mundo sabe que passou.
sem entender. Só eu que estava passado de dia, mulher para mim. O menino não mostrou nada. Está entendendo? Há um tempo para tudo. Na vida de alguns é pelo amor. Na vida de outros é pelo amor. E que nós possamos tirar um tempinho da nossa casa, pegando esse trabalho, na hora do almoço, para um minutinho. Hoje em dia, você se carrega a vida. Eu tenho o celular no banco. Olha aqui. Uma mensagem. Conforte o coração. Às vezes você fica chateado, nervoso, da força. Eu vejo que o professor ele gosta muito dos vídeos lá dos pastor lá, e toda hora não pode ouvir o pastor aqui. E isso não é palavra, não faz mal para ninguém. Para um pouquinho. Quer ver, principalmente nesse momento, que você estiver muito aflito, muito nervoso, chateado, naquele momento. Para um pouquinho, meu filho. Respira. E outra uma palavra do céu direcionada no seu coração, tudo muda. Possa ser que você ia tomar uma atitude errada, ia falar algo errado, mas uma palavra do céu ao seu coração, naquele momento que você estava precisando, e é só você e Deus, tudo muda, as coisas mudam de lugar e de situação, porque se nós tomarmos uma decisão fora da direção, Pedro estava do lado de Jesus. No momento que ele tomou a decisão que ele achou que era a decisão certa, cortou ele. Bravo, violento, né? Obediência. Nós conhecemos como milagre, amor, segredo. E Jesus ficou cheio de sangue. Não tinha sangue. Naquele momento Jesus foi de lugar. Não toma decisão errada. E possa seguir cobertura. Já está sangrando. Esteja sangrando. Porque a decisão que você tomou. Amém? Que Deus possa falar melhor aos corações dos irmãos em nome do Senhor Jesus. É uma palavra parecida, mas a gente pode prestar atenção. Pode ser duas questões. Hoje, ou amanhã, e a mesma palavra. Cada vez que vê a palavra, algo diferente desperta em nós. A palavra de Deus é viva, é eficaz. É um rio, irmão. Já passou hoje, você viu. Amanhã eu vou subir outro para pregar. Vai edificar a sua vida. Ela só não edifica a vida de ninguém quando esse alguém está cansado de comer e falar. Agora de povo, até a tarde. É tarde. Porque é uma hora que diz não, é tarde. É. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe muito o Senhor Jesus. Pastor Jorge, ele falou comigo, outro dia, se não me engano, pastor liberar ele de novo aí. Vem, pega o pastor, você que acontece, entra lá no nome do Senhor, vamos projetar, exaltar o nome do Senhor, ele está aqui com a sua palavra, com a sua família. Que Deus abençoe
No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu fico falando as coisas, mas não é porque eu sou. Não. Esse tempo que nós estamos vivendo está passando muito rápido. Hoje, irmão. Hoje nasceu o meu 5º neto. Estamos velho, mano. Meu 5º neto nasceu hoje. Já estou no 5º neto. Vai. Está muito rápido o tempo. Meu irmão, parecia hoje que eu estava brincando a poça de água das crianças. Entenda. O tempo não é parado. Está bom. E esse é o tempo. Aleluia. De adorarmos ao Senhor de corpo, alma e espírito. Amém? Igreja, você salta agora. Vai vir salta agora. Vai. Deus quiser. Se não tem grande dia primeiro, até lá. Dia 28 é sábado. Outro sábado, dia 7. Espera aí, vocês vão saber. Pastor Arnaldo, dia 7, o que ela vai ter? Churrasco. Irmão, todos vocês estão contados, viu? Vamos para o churrasco. Não sei, tem condições. 10 horas da manhã, nós estamos ali, ó. Ali fora, ali. Talvez lá na igreja, vamos ali, ó. 10 horas da manhã. Os irmãos que querem aí, pode ir, vamos embora. Mas o que eu levo? Irmão, leva o que você quiser. Menos carne. Mas a carne é que eu vou carne. Vamos para o Senhor Jesus Cristo. Não vou levar o refrigerante, leva. Não vou levar o doce, leva. Não vou levar nada. Mas vá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se põe sobre os seus pés. Que o nosso Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua semana. Eu vou estar orando pela nossa Nilza, né? Nilza. A irmã Corinho. Fala aí com ela. A nossa irmã vai fazer o exame. Das irmãs que estão longe. Mais alguém que queira oração? Aqui nossas irmãs, irmã Cícera, pedindo oração e pela sua família. Aleluia. Se não tiver mais alguém, entre comigo nesse momento, 2 minutinhos, estamos terminando. E agora está aqui para o Pai. Tem, nome de Jesus, Pai de todo Deus eterno. Esse momento, Senhor, eu te peço, Senhor, pela vida de meus irmãos. Pai bendito, meus amados, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra nos lares dela, Senhor. Entra na vida dela, Pai Santo. O que ela necessita e precisa. Deus de poder. Somente o Senhor pode fazer por cada uma dessas irmãs, tirando toda a enfermidade. Pai bendito, Deus eterno, fechando a porta